É com enorme alegria que eu vou conversar agora com o senador Alessandro Vieira. Senador, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Eu passei a conhecer você pela sua atuação firme, tranquila, mas dura quando necessária, na CPI da Covid. E com isso, você não pode imaginar como é bom a gente ver um jovem senador com essa postura digna, firme, sem agressividade, né, se mostrando e jogando assim, quer dizer, trabalhando com firmeza e não aceitando esse reino de fantasias que nós estamos vivendo. Então, senador, pode ter certeza que eu estou muito alegre hoje, tenho certeza que aqui a Bahia está lhe conhecendo mais de perto. Seja muito bem-vindo. Eu queria que o senhor começasse só para a gente, ainda mais agora que o senhor, eu achei ótima a ideia, se lançou como pré-candidato a presidente da República, que a gente conhecesse um pouco mais. Conte um pouco da sua história, depois nós vamos conversar sobre a CPI da Covid, sobre o 7 de setembro, sobre o que você quiser. Bom dia, senador. Bom dia, Mário. Um prazer estar conversando com vocês aí na Bahia. Eu sou um cidadão brasileiro, nasci no Rio Grande do Sul em 75, vim para Sergipe com 8 anos de idade, fiz toda a minha vida aqui no Nordeste, em Sergipe, estudei por algum tempo em Campina Grande, depois voltei e me formei em Direito aqui em Aracaju, casado com uma baiana de Salvador, família em Caeté, 3 filhos aqui em Sergipe, adolescentes, a Gabriela, o João Pedro e a Mariana. E ao longo de aproximadamente 18 anos, eu fui delegado de polícia em Sergipe, atuando nas mais diversas atividades, plantonista, interior, regionais, homicídios, proteção à criança. E num dado momento eu fui comandar a polícia, fui ser o delegado-geral da polícia aqui em Sergipe, no governo do MDB, e nós começamos a apoiar e dar vazão a um trabalho que era inédito aqui, que era um trabalho de combate à corrupção, que efetivamente chegava onde tem que chegar, né? Nos grandes financiadores de campanha, empreiteiros, esquema do lixo, políticos com mandato. E o governador da época, o governador Jackson Barreto, pressionado por todo um esquema que a gente estava ameaçando, me exonerou do cargo. Com a exoneração, eu fui trabalhar numa cidade pequena aqui no interior, Maruim, acumulava Maruim e Santo Amaro, 2 cidades na região aqui metropolitana, e eu entendi que era necessário, Mário, se você quer dar efetivamente continuidade a um processo de mudança na sociedade, se você está vendo tanta coisa errada e você quer fazer com que essas coisas mudem, você tem que participar dessa luta em qualquer trincheira que esteja disponível. A principal trincheira é a política. As grandes decisões são tomadas na política. E aí eu me filiei a um partido, foi a Rede Solidariedade, eu nunca tinha filiação partidária, nunca tive militância partidária ou política. A Rede permitiu que eu fizesse a candidatura nos termos que eles chamavam, e continuam chamando, de candidatura cidadã, ou seja, você é uma pessoa que tem um nome destacado na sociedade, mas não precisa ter uma vinculação com aquela vida partidária comum. Me filio, me candidato a senador da República, faço uma campanha absolutamente diferente da média histórica do Brasil, e particularmente aqui do nosso Nordeste. Foi uma campanha de senador que custou R$77 mil e que fez 474 mil votos. Eu sou mais votado aqui em Sergipe, com uma distância muito grande do segundo colocado, que foi o senador Rogério Carvalho, do PT, e maior ainda com relação ao então governador, aquele que me exonerou, que ficou lá entre 4º e 5º lugar, aposentado pelos sergipanos. Entrei no Senado com a convicção de que é preciso preparo para enfrentar uma batalha tão grande, né? O Brasil é um país imenso, desigual, com muitos problemas e com um sistema político profundamente corrompido. E ao longo desses 3 anos eu fui cumprindo essa missão. Cada dia tentando ocupar mais espaços e me capacitar mais, mantendo a coerência. Eu sou autor da CPI da Lava Toga,
que eu apresentei no primeiro mês de trabalho, em 2019. Eu apresentei pedidos de impeachment dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes em abril de 2019. Não é agora, por conveniência eleitoral. É lá atrás, porque você identificava que existem falhas graves na conduta de alguns ministros. E, por fim, mais recentemente, a gente teve essa atuação na CPI da Covid. Participei da coleta de assinaturas e a CPI só saiu do papel porque eu fui à Justiça, juntamente com Jorge Cajuru, senador por Goiás, e o STF obrigou o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco de Minas, a instalar a CPI. Ele não queria instalar a CPI. E com a CPI instalada, a gente começa o trabalho que o Brasil inteiro está acompanhando. Então, acho que esse é um resumo do que eu venho fazendo. E acho que é muito importante que a gente olhe para 2018, aquela raiva, aquele desgosto com a política que todos nós estávamos sentindo, e a gente consiga separar quem veio na onda de renovação e se estabeleceu com trabalho, com esforço, e quem só veio para fazer likes em internet, vídeos engraçados no YouTube, e não apresenta trabalho nenhum na hora que você verifica o que foi feito. Acho que isso resume bem o que eu venho fazendo. Senador, e o Senado e o Congresso, né? Você está dentro do Congresso, um cargo importante de senador da República, em relação à pandemia, ou em relação mesmo antes, em outros governos, a gente vê o Senado, o Congresso Nacional, muito pouco participativo no sentido de, no caso do presidente Bolsonaro, né, desde o princípio, ele começou, aliás, como candidato, a vida dele, todo mundo sabia, né, que caminho ele ia querer trilhar. Votaram porque não queriam PT e tal. Bom, passou. Mas nenhuma instituição, incluindo aí o Congresso Nacional, tentou, dentro, como ele chama, as 4 linhas da Constituição, estabelecer limites. Espera aí, presidente, aqui o senhor não pode, aqui não pode. E ele foi avançando, ele foi avançando, ele foi avançando. E a gente via e ficava, eu mesmo ficava perplexo, como é que pode? Eu não estou defendendo impeachment logo, para quê? Não tem sentido. Mas tem que ter dentro da Constituição forma de estabelecer limites. Espera aí, presidente, para, porque senão não vai dar certo. Qual a sua visão crítica do Congresso Nacional nesse processo? Eu acho que você tem total razão, existe uma omissão muito grande e ela tem 2 motivos básicos. O primeiro deles é a falta de qualificação. Você tem muita gente que é incapaz de entender, justamente como você cita, os limites da Constituição. Quais são as possibilidades que tem um senador da República, por exemplo, para exercer seu mandato fiscalizando, cobrando, ajudando o governo a não sair dos limites constitucionais. A maior parte não tem essa qualificação, infelizmente. E, de outro lado, você tem no governo Bolsonaro a maior transferência de recursos para o Congresso Nacional da história. São 37 bilhões de reais, só para o orçamento secreto, que é um orçamento que gira ali, às escondidas, sem que você consiga identificar quem pediu o quê, por que o dinheiro chegou em Sergipe e não na Bahia, quem foi o parlamentar que negociou aquela verba, aquela emenda, e o dinheiro das emendas oficiais. Então, esse conjunto de fatores gera uma dependência de setores do legislativo que preferem fechar os olhos e continuar recebendo essas vantagens. E eu não estou falando diretamente da corrupção, embora ainda tenha muita corrupção, muita. Eu estou falando das vantagens, porque para o político que pensa em carreira política, que vê a política como uma forma de ir crescendo cada vez mais no poder, receber essas vantagens garante uma base eleitoral, garante o atendimento a obras, enfim, a serviços, e, em alguns casos, garante acesso a recursos para a corrupção. Então, esses 2 fatores restringem, limitam muito hoje o que o Congresso faz. Eu posso falar por mim. Eu sou um cara que não tem nenhum tipo de receio de usar todas as ferramentas que estão à disposição na lei para cobrar as coisas. Então, eu já interpelei, por exemplo, Jair Bolsonaro na Justiça para que ele apresente as provas de fraude. Bolsonaro é tão irresponsável que ele chegou ao ponto de dizer que 12 milhões de votos dele foram roubados e transferidos para o PT na eleição de 2018.
Isso é uma irresponsabilidade imensa. Ele insiste em dizer que o sistema é fraudado, que tem fraude, que tem um programa no computador que transfere voto para o PT ou coisa parecida. E ele foi interpelado na justiça e ele não é capaz de provar. É só mais uma mentira de internet. Esse mundo de fantasia, como você disse. Tem um mundo de fantasia no qual Jair Bolsonaro é um herói, ele é corajoso, ele é honesto, ele é vítima do sistema. Na vida real, ele é um presidente que trabalha pouco, é um presidente que faz parte do sistema, sempre fez, que tem seus filhos, parentes e ele mesmo envolvido em esquemas de rachadinha há décadas, patrimônio inexplicável, ministros e líderes de governo que eram ministros e líderes de governo com a Dilma, com Temer, com Fernando Henrique, e ele que se elegeu para mudar tudo, só mudou uma coisa. Ele acabou com a Lava Jato e ele vem acabando com as legislações que protegem o cidadão no combate à corrupção. Esse é o retrato da verdade sobre Bolsonaro. E a gente tem muita dificuldade hoje para que as pessoas abram mão da paixão que desenvolveram. Né? Ele tem um público muito apaixonado, como o Lula ainda tem, um público muito apaixonado, que se recusa a ver os fatos, que se recusa a enxergar a verdade. Essas pessoas merecem respeito. Eu nunca vou ser o cara que vai estar aí chamando um lado de gado, o outro lado de mortadela, como se fosse assim. Não é, são pessoas de bem, brasileiros, brasileiras, que acreditam e transformaram um político num ídolo, mas essas pessoas têm que ir tomando cada vez mais consciência da realidade. Porque se ele não trabalhar no mundo real, se ele ficar só nesse mundo de brincadeira, de internet, os problemas vão continuar se acumulando. A gente mora no Nordeste, nós somos nordestinos, nós sabemos o tanto que a miséria está crescendo, a fome. Você não caminha numa esquina para não ter uma família pedindo ajuda, pedindo comida, pedindo emprego. E isso tinha diminuído de uma forma exponencial nos últimos 20 anos. E voltou. E se a gente não trabalhar muito, vai piorar. Eu estou conversando com o senador Alessandro Vieira, de Sergipe. Senador, veja bem, a eleição de Bolsonaro se deu pela repulsa, em muitos sentidos absolutamente compreensível, ao que aconteceu com o presidente Lula. Eu entrevistei Lula tem 2 semanas, mais ou menos, quando ele esteve na Bahia. E eu falei com ele, disse, presidente, o PT se lambuzou, segundo o senador Jacques Wagner disse. Ele não lambuzou, deslambuzou, ele não chama ele de presidente, chama ele de Lula. Eu tenho uma ligação, uma amizade com ele, embora não seja petista. Se lambuzou, e isso abriu o caminho, né, para a antipolítica, a negação da política, que gerou Witzel, gerou outros governadores, Santa Catarina e outros lugares e outras figuras hediondas. Mas ele, para conseguir um apoio, por exemplo, da elite financeira brasileira, né, ele pegou 2 pilares. Paulo Guedes não entende de economia. Eu mesmo entrevistei ele pessoalmente no estúdio da Rádio Metrópole, quando ele era candidato, e eu perguntava sobre economia e dizia assim, eu não entendo nada, mas tem um Paulo Guedes que é meu posto Ipiranga. E depois Sérgio Moro, que era um homem que ia fazer o combate sério à corrupção. A gente viu que rapidamente ele se livrou de Sérgio Moro e Paulo Guedes está completamente anulado. O posto Ipiranga hoje, senador, se você parar seu carro no posto Ipiranga, não sei se você consegue calibrar o pneu do seu carro, quanto mais fazer tudo que o posto Ipiranga faz. Então, você vê, nesse discurso dele do dia 7 de setembro, hora nenhuma, ele falou o que iria fazer para a pandemia, para a economia, para o desemprego, para o apagão elétrico. Nada. Ele só falou dele e atacou, chamou de canalha, ministra, etc, etc. Aí vem Temer, ele manda buscar Temer em São Paulo, que senta com ele, escreve para ele aquele documento
intermedia, porque foi ele, Temer, quem Alexandre de Moraes era ministro da Justiça dele, foi ele que fez ele ministro supremo, para aceitar até um telefonema. Aí eu pergunto, senador, você acredita nessa postura nova, digamos assim, do presidente Bolsonaro? Não, mas não tem como acreditar em Bolsonaro. Bolsonaro é aquele tipo de homem que não sustenta em pé o que fala sentado. Ele se preocupa apenas em agradar um determinado público daquele momento. Hoje é um homem com muito medo, medo de cadeia. Ele tem problemas sérios, ele nunca vai conseguir explicar o patrimônio da família. Os filhos repetem o cenário de filhos de poderosos de sempre. Então, hoje um tem uma mansão de 6 milhões de reais, meu colega senador Flávio Bolsonaro. O outro, que é um rapazinho de 19, 20 anos de idade, Jair Renan, mora numa mansão de 3,2 milhões de reais, sem renda, para pagar um aluguel ali, e com fortes indícios de que, na verdade, aquela casa foi comprada em nome de laranjas e que seria uma vantagem recebida pela família em troca de favores. Ele sabe que tem participação direta nos esquemas de fake news, de propaganda ilegal, de Caixa 2 na campanha de 2018. Então, ele é um homem com medo. Ele não tem capacidade de gestão. Imagina, você governar a menor cidade de Sergipe, Amparo de São Francisco, menos de 5 mil habitantes, é muito difícil. Tem obrigações, o cara tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Você imagina o Brasil, esse gigante, com desigualdade, com cenários totalmente díspares de um estado para o outro, de uma cidade para outra, com problemas sérios de pobreza, de miséria, de uma educação que não funciona. E aí chega o Bolsonaro, que é um cara que não gosta de trabalhar, que nunca trabalhou, que foi expulso do Exército por indisciplina, que como deputado nunca teve um projeto sério, pautado, tramitado, nunca presidiu uma comissão, nunca liderou uma bancada, nunca fez nada, mas que encaixou um discurso no momento em que o Brasil estava muito machucado e que precisava de uma alternativa. Então, hoje, quando o Bolsonaro chama Michel Temer, você tem, na verdade, ali um sintoma. O sistema corrupto da política brasileira está ameaçado, porque hoje ele está muito bem acomodado com Jair Bolsonaro. Bolsonaro faz parte desse esquema, esse esquema manda em Jair Bolsonaro. Quando o Bolsonaro entra numa rota de colisão sem sentido com o mundo inteiro, o sistema percebe que está em risco, porque você pode ter uma substituição dele através do impeachment, imediatamente pelo general Mourão, que é seu vice-presidente, que é um homem capacitado, que é um homem que ninguém nunca ouviu falar nada de errado, na disciplina, na honestidade. E o sistema para e pensa, meu Deus, eu vou colocar em risco tudo que eu ganho? Os bilhões de reais que entram de emendas, de verbas, de cargo? Não. Vamos proteger o Bolsonaro. E aí Temer escreve uma cartinha, Bolsonaro assina a cartinha, faz uma entrevista naquelas lives dele ridícula, a base dele fica sem entender nada, gastaram gasolina de R$7 para fazer carreata no dia 7 de setembro, ficaram expostos, só os caminhoneiros que foram a Brasília já acumulam mais de R$300 mil em multas naqueles caminhões estacionados irregularmente. E essa turma toda já foi abandonada pelo Bolsonaro, que Bolsonaro só quer proteger o lado dele e da sua família. Esse é o retrato que a gente tem de um problema que vai continuar acontecendo e de um país que precisa de soluções e que tem um presidente da República que é incapaz de prover essas soluções, de providenciar essas soluções. É um desafio muito grande para todo brasileiro, mais ainda para a política, encontrar soluções. A gente tem muita urgência em várias coisas. A gente não tem sequer um planejamento de vacinação, para você ter uma ideia, Mário, para o ano 2022. O mundo inteiro está percebendo que essa doença veio para ficar, a gente tem que conviver com ela por muito tempo. Ela exige uma continuidade de vacinação, doses de reforço, muito provavelmente vai seguir o roteiro da gripe, vacinação anual. Países como Estados Unidos, onde você tem um grupo de negacionistas que se recusam a se vacinar, tendo aumento de mortes, aumento de casos, e o Brasil parado, fingindo que o bom é andar de motocicleta pelo interior da Bahia, por Pernambuco, por Santa Catarina, fazendo discurso vazio, buscando culpados para sua própria incompetência.
É um quadro difícil que a gente vai ter que enfrentar e resolver. Um problema desse tamanho não pode ficar em cima da mesa com a gente fingindo que ele não existe. Tem que enfrentar o problema, encontrar soluções, e elas vão estar sempre dentro da Constituição. A Constituição prevê, para quem comete crime, especialmente crime de responsabilidade no exercício da presidência da República, o caminho do impeachment. Já passaram por isso Fernando Collor, já passou por isso Dilma Rousseff, e eu acredito que Jair Bolsonaro se encaminha no mesmo sentido. Conversando com o senador Alessandro Vieira, de Sergipe. Senador, fale agora um pouco sobre a CPI da Covid. Qual a sua visão dela? Seu papel tem sido fundamental, né? A CPI da Covid vem para tentar colocar luz em cima dessas dificuldades todas que o Brasil enfrentou. Como nós temos hoje uma disputa entre o Brasil de verdade e o Brasil das redes sociais, a CPI vem e quebra essa bolha. Ela permite que o Brasil possa enxergar que teve mais de 100 e-mails da Pfizer oferecendo vacinas e o governo se recusava a responder. O governo selecionou um grupo de profissionais de saúde, curiosos, pseudocientistas, que defendiam teses totalmente contrárias ao que o mundo inteiro fez. Fomentaram teorias conspiratórias que podem ser resumidas da seguinte forma: o mundo inteiro decidiu não tratar a sua população, deixar milhões de pessoas morrendo, quebrar as economias de todos os países porque querem vender vacina ou porque querem fazer alguma coisa comunista, globalista, ou qualquer nome desses que não significa mais nada, mas que é bom para servir para espantalho de quem estuda pouco, lê pouco, se informa pouco e se deixa levar por esse tipo de liderança. Isso foi provado pela CPI. Foi provado pela CPI que os técnicos pediam vacina, pediam campanha de esclarecimento e o governo se negava a fazer, como se nega até hoje. As vacinas foram compradas, aqueles fornecedores picaretas que se aproximavam do governo através de contatos, inclusive com a família do próprio presidente da República, por conta da CPI foram afastados, os contratos foram desfeitos, as propinas prometidas não chegaram a ser pagas ou foram pagas apenas no seu início. E a gente vai ter vacina, desde que a gente dê sequência a isso no próximo ano. Mas a comunicação, que é o segundo pilar para você ter uma boa campanha de proteção numa pandemia, não foi feita, nunca será feita, porque Bolsonaro não aceita. Bolsonaro é o único líder representativo no mundo que se recusa a se vacinar, que até hoje critica a vacina. Até hoje critica a vacina. É por conta da vacinação, e a gente só tem 1/3 dos brasileiros devidamente vacinados com a segunda dose da vacina. 33%, 34% dos brasileiros. E já conseguimos reduzir a curva de mortes enormemente. Aproximadamente 60% a 70% vacinados com a primeira dose, 33% mais ou menos com a segunda dose. Então é muito claro o que a ciência falava desde o começo e que funciona. Mas ele não faz isso, ele se recusa. A CPI teve esse papel, isso é muito importante. A CPI tem uma falha, ela não conseguiu avançar na apuração das fraudes praticadas com dinheiro federal nos estados e municípios. Isso está lá no desenho da CPI. Nós apresentamos, requerimentos meus foram apresentados, convocando os governadores. Esses requerimentos foram aprovados, inclusive, mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal entende que o Senado não pode fazer esse tipo de apuração. Tem que ser feito nas respectivas Assembleias Legislativas. A gente recorreu dessa decisão, mas, ao mesmo tempo, eu estou colhendo assinaturas para uma PEC, onde a gente passe a atribuir para o Senado claramente essa possibilidade. Porque a gente que está nos estados, particularmente aqui no Nordeste, mas é um retrato nacional, sabe perfeitamente que o governador muito dificilmente vai ser investigado pela sua Assembleia Legislativa. Ele normalmente tem uma maioria folgada. A bancada do Amém nas Assembleias Legislativas é gigantesca. Então você vai deixar sem apurar questões como aconteceu com o Consórcio Nordeste, por exemplo. Claro que a Justiça está apurando, claro que a Polícia está apurando, mas também tem um espaço para apuração na seara política. É constitucional, não é uma invenção. Então, esse ponto a CPI deixou a desejar, mas a gente está trabalhando para corrigir. Acho que isso resume o que a gente está fazendo. Eu espero que agora, nos próximos 20 ou 30 dias, a gente tenha um resultado final da CPI, um relatório. Importante, Mário, reforçar o que eu falo em todas as entrevistas. CPI não condena, CPI não prende, CPI não faz impeachment, CPI faz relatório. Um relatório denso, com muitas provas, com muitos fatos, e dali para diante são outros atores que vão trabalhar. É o Ministério Público, é a Câmara dos Deputados, é o Tribunal Penal Internacional. A CPI encerra seu trabalho e outros continuam
e é assim que tem que ser, porque é assim que manda a lei. Senador Alessandro Vieira, agora fale sobre o lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República, por favor. Foi uma decisão, Mário, muito pensada e com base em solicitações que eu vinha recebendo do Brasil inteiro, de movimentos de renovação, de movimentos anticorrupção, de dentro do meu partido, e parte de duas premissas básicas. A primeira delas é que eu não sou, porque ninguém é salvador da pátria, então nenhuma pré-candidatura é irrenunciável, é irrevogável, é uma peça a mais numa construção de alternativa. E a segunda questão é que eu vejo nas falas, nos discursos dos demais pré-candidatos que já se posicionaram, e eu tenho conversado com todos eles, ou praticamente todos eles, há muito tempo, você não vê na fala dessas pessoas a compreensão real de alguns problemas que afligem o Brasil. O primeiro deles, o combate à corrupção. O combate à corrupção parece que deixou de ser assunto. Parece que a corrupção no Brasil deixou de existir. O que é meio difícil de acreditar, porque os corruptos continuam aí, cada vez mais soltos. Os mecanismos que você tinha para combater a corrupção estão sendo desmontados. E as pessoas não esqueceram as malas de dinheiro, não esqueceram as confissões, os bilhões de reais recuperados. E eles ficam olhando para esses políticos todos e percebem lá no fundo que quem não tem coragem, não tem a autonomia, a independência para falar sobre isso, é porque, na verdade, tem um rabo preso e que lá no poder vai dar continuidade a tudo que está aí. Então, colocar esses assuntos na mesa, para mim, é muito importante. Colocar na mesa uma política séria, firme, de redução da desigualdade. No primeiro momento, através da transferência de renda, nós precisamos de um programa de transferência de renda para o mais pobre. Urgente, bem feito, fiscalmente responsável, não precisa quebrar o teto de gastos, não precisa inventar a roda, não precisa criar um novo imposto. Você precisa ter um programa bem feito, bem desenhado, com fontes de recursos, e a gente já vinha fazendo isso. Eu fui relator do auxílio emergencial no Senado. As mudanças que a gente colocou durante a nossa relatoria garantiram mais 20 milhões de brasileiros assistidos, sem nenhum tipo de dano fiscal. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da Renda Mínima. Na agenda social que foi desenhada junto com a Câmara dos Deputados, você tem projetos que elevam a estrutura do Bolsa Família muito, sem nenhum tipo de risco fiscal, porque tem dinheiro demais no orçamento que está aí perdido, está mal empregado, vai para fundo eleitoral, vai para fundo partidário, vai para emenda parlamentar, vai para investimentos em submarino nuclear quando as pessoas estão morrendo de fome. Então, dá para fazer muita coisa e essas coisas não são faladas hoje. As pessoas estão se limitando a dizer, eu não sou Bolsonaro nem eu sou Lula. Então, eu sou uma terceira via. Terceira via para onde? As duas estradas, a estrada Bolsonaro e a estrada Lula, eu já sei onde dão. Não adianta surgir agora uma terceira estrada se propondo a um vazio. Eu preciso ter, e o cidadão brasileiro precisa ter propostas concretas, com começo, meio e fim, onde você possa aí de verdade acreditar. Diz, olha, esse projeto pode mudar a vida do brasileiro, pode mudar a cara do Brasil. Essa é a motivação para o meu ingresso nessa disputa, que é um ingresso absolutamente desapaixonado, desapegado de qualquer coisa de vaidade. O que eu quero é ajudar a ter esse Brasil, nosso Brasil, melhorando. E acredito que posso dar uma grande colaboração nesse sentido. E aí a construção vai seguindo. Eu tenho agora, logo em seguida, a nossa conversa, uma reunião do partido para ter a confirmação dessa pré-candidatura, para estabelecer já um calendário de conversas e de viagens pelo Brasil, para que a gente possa de perto conversar sobre a realidade e colher da sociedade os problemas e as soluções. Ninguém é dono das soluções, mas juntos a gente consegue solucionar esses problemas que a gente enfrenta. Senador, meu colega radialista e homem de TV também aqui na Bahia, José Eduardo, quer fazer uma pergunta a você. Zé Eduardo, bom dia, e fala com o senador Alessandro Vieira, pré-candidato a presidente da República. Senador Mário, um abraço, estava ouvindo atentamente essa entrevista. Mário já tinha anunciado logo às 7h30, 7h40, que ia entrevistar, e eu fiz questão de acompanhar atentamente pelo equilíbrio que eu tenho acompanhado, senhor. A gente vive num país hoje de cabeça para baixo, senador. Nós estamos, assim, o que aconteceu de terça para aqui foi a maior
tristeza, talvez, do país nos últimos anos. A gente viu um homem discursar em cima de um trio elétrico, incitar uma massa toda contra o Supremo Tribunal, contra poderes importantes, e sabiamente, senador, ele não discursa contra o Senado, ele não discursa contra o Congresso, sabiamente, preste bem atenção. Ele discursa aquela bravata, ele pega dois elementos e ali ele foca. E faz a massa ir ao delírio. É inegável que ele levou para lá. Senador, eu estou acompanhando um grupo de seguidores de Bolsonaro. Esse grupo saiu do Acre, Mário. Até agora não chegou em casa. Virou uma coisa doentia. Simplesmente ele ontem disse que não disse nada. E esses seguidores estão indignados com o principal líder deles. Eu tenho aqui, depois eu vou colocar, assim que acabar essa entrevista, do Vilar, o principal articulador do presidente Bolsonaro para a motociata, Mário. O líder dele, não sei se você viu, o senador, o que o Vilar falou. Ele disse o seguinte: se Dória é calça frouxa, apertada, eu tenho uma calça frouxa, um mentiroso. Quer dizer, mudou tudo. Um presidente que tem que chamar Temer para... Olha, Temer, vem aqui correndo, me ajude, escreva uma carta aqui, porque eu fiz uma cagada imensa, eu não sei mais o que fazer. O país está desabando, venha para aqui me ajudar. Quer dizer, o Senado precisa fazer alguma coisa. O senhor tem feito, eu tenho acompanhado o senhor tem feito. É um homem equilibrado, não foi à toa que teve 470 mil votos no estado como Sergipe. Isso é um fato. Agora, senador, como o senhor vai chegar à terceira via? Hoje você tem, brigando pela terceira via aí, Dória, Datena e o Ciro Gomes. Eu também acredito que vai dar essa terceira via, senador. Como é que o senhor pretende chegar a essa terceira via? Qual o fim que o senhor, como político, vai perceber do Bolsonaro? Obrigado, Zé, pela pergunta. O público de Bolsonaro hoje sofre muito com esse confronto entre o que é verdade, o que é o mundo real, e as fantasias da internet. Então, nas fantasias da internet faz sentido pegar um carro, pegar uma moto, sair do Acre, porque lá em Brasília tem um herói que quer defender os brasileiros. Mas quando eles enxergam a vida real, eles saem da bolha da internet, eles vão ver um presidente fraco, incompetente, que trabalha muito pouco e que tem um rabo preso, que não tem capacidade nem coragem para poder enfrentar o sistema que está posto. Pelo contrário, ele chama na primeira emergência um representante fortíssimo desse mesmo sistema. O Michel Temer, que em 2019 o Bolsonaro dizia que ia preso por conta das coisas que fazia, hoje é o cara que vai lá para escrever cartinha para o Bolsonaro assinar, que vai lá para tentar costurar um acordão entre o Supremo, entre o Congresso, para o Bolsonaro continuar no poder. Ele continuando no poder, o esquema continua rodando, os milhões, bilhões continuam saindo dos cofres públicos para o bolso dessas pessoas. Esse é o mundo real, e isso choca muito o seguidor do Bolsonaro apaixonado, que é como eu digo, eu respeito, não é bandido, não é louco, não, é gente de bem que é iludida. Hoje a máquina de mentiras e desinformação é gigantesca, Todo esse episódio do 7 de setembro para cá, onde Bolsonaro claramente arrega, afrouxa, se acovarda, está sendo retrabalhado nas redes sociais como se fosse uma estratégia militar. Não, o Bolsonaro está fazendo isso, mas ele tem um plano. O único plano de Jair Bolsonaro é não ir para a cadeia. Ele e seus filhos. E o destino desse tipo de gente, se o Brasil virar um país sério, é cadeia mesmo. Porque eu não posso ter gente que enriquece sem ter motivo. Eu não posso ter gente que tem o poder da caneta e, ao invés de cuidar do povo, cuida só dos seus amigos, parentes, apalinguados.
que mantém funcionando os mesmos esquemas de sempre e que joga fora toda uma estrutura, todo um trabalho feito de combate à corrupção. A gente está hoje vivendo no Brasil onde as pessoas dizem, mas espera aí, aquelas malas de dinheiro, aquelas confissões todas, os bilhões que os empreiteiros devolveram, só o Palocci, mais de 125 milhões de reais, quer dizer, um médico político paulista, tinha 125 milhões de reais para devolver de corrupção, que ele mesmo confessa, mas agora, porque o Gilmar Mendes falou alguma coisa, eu tenho que dizer que nada disso aconteceu. Como é que fica a cabeça das pessoas? Fica parecendo que pode tudo no Brasil, e não pode. Isso não é normal, isso não é certo. Então, respondendo a sua segunda parte de pergunta, essa construção de terceira via, como é que isso vai se dar? A construção na qual eu acredito, ela vem de baixo para cima. Ela vem de uma compreensão do que as pessoas precisam, do que elas defendem, do que elas verdadeiramente querem. E aí você tem que ter o trabalho de fazer com que as pessoas encontrem candidatos que preencham esse perfil. E eu não sou o dono da lâmpada mágica que sabe tudo, não. Eu posso ser essa pessoa ou não. Posso ser apenas quem vai facilitar a construção dessa pessoa, de encontrar esse nome. Você citou 3 nomes aí que são relevantes. Ciro Gomes tem sua história, vai para a 4ª candidatura. João Dória é um cara que já está aí no governo de São Paulo. Eu não posso dizer que o trabalho dele é ruim, pelo contrário. Foi quem conseguiu colocar a vacina no braço dos brasileiros no primeiro momento. A economia paulista continua se recuperando e funcionando muito mais rápido do que o resto do país. Então ele tem seus méritos. Mas são 2 personagens muito conhecidos e que claramente não empolgam a população. Ciro não passa de 8,9, Dória não passa de 2,4. O Datena é aquele personagem que vem de fora da política totalmente e que é lembrado a cada 2 anos na candidatura. É um cara que me parece bem intencionado, é um cara que me parece ter boa vontade, mas daí a sentar na cadeira e fazer um trabalho para comandar o Brasil, eu não sei se ele consegue. Se ele conseguir, eu vou ser um grande apoiador, não tenho por que trabalhar contra. E da mesma forma tem outros nomes, Eduardo Leite. Eu acho que em breve a gente vai ter o nome da Simone Tebet pelo MDB, grande nome, a mulher corajosa, muito qualificada. E você tem que ter, neste momento da construção, esses nomes todos postos para que o cidadão possa olhar, entrevistar, conversar e escolher. Aquele que conseguir engajar vai ser esse caminho do terceira via. E aí você tem que, mais adiante, na virada do ano, ter uma unificação, ou pelo menos uma redução no número de candidatos, para que você possa ter uma competição contra o Lula, que é um candidato muito grande, e contra o Bolsonaro, que com todos os defeitos continua sendo um candidato muito grande, dono da máquina. A gente está aqui no Nordeste, a gente sabe perfeitamente o quanto de dinheiro aqueles que estão ligados ao governo estão colocando nas suas bases. Né? A gente está vendo isso acontecer. A Bahia tem a felicidade de ter um ministro, como João Roma, que está trazendo um monte de dinheiro para os seus coligados. Você não pode fechar os olhos para isso. E isso impacta na eleição. Mas acho que o mais importante para a eleição de 2022 vai ser um sentimento de voltar à normalidade. Resgatar o Brasil das mãos de gente que não trabalha, que só fica na internet e que não tem a seriedade que o Brasil precisa. Eu vou estar dando a colaboração para que isso aconteça. Senador Alessandro Vieira, muitíssimo obrigado. Foi um enorme prazer te conhecer, entrevistar. Espero que a gente possa voltar a conversar muitas outras vezes, debater este Brasil, a sua colaboração, e quero parabenizar pela sua atuação como senador, que merece dar um pouco, bastante esperança e luz nessa escuridão que o Brasil está vivendo. Um grande abraço, senador, e vamos conversar, sim, com o maior prazer. Terei enorme prazer de abrir espaço aqui na Rádio Metrópole, Zé Eduardo, eu e todos que estamos aqui para conversar com você. Sucesso, viu? Força, senador. Muito obrigado. Muita saúde para todos nós. Uma boa semana. Até mais.